Estamos de volta. Se é banco público, é para todos. Essa é a conversa de hoje no Melhor e Mais Justo. Estão aqui comigo Jair Pedro Ferreira, presidente da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, a FENAI, e Ladislau Dobor, economista e professor da PUC São Paulo. A gente terminou o primeiro bloco, o Ladislau dando uma aula sobre a composição dessa deformação do sistema bancário no mundo e no Brasil, especialmente com taxas de juros que não têm correspondência no resto do mundo, né? Que são absolutamente estratosféricas e parecem não se justificar sob nenhum argumento técnico. Embora o mainstream, a mídia corporativa, financiada e alinhada com os interesses do rentismo, da financiarização, justifique isso, inclusive com uma metalinguagem, né, com um linguajar que a gente, leigo, mero mortal, não entende quase nada. É um mistério. Então vou perguntar aqui para quem entende. Jair, dá para justificar, sob algum ponto de vista técnico, por que a gente tem juros tão altos? Porque a explicação para o público é assim, é o risco da inadimplência, são os spreads, são as reservas que o Banco Central retém, por isso que o dinheiro é tão caro no Brasil. Isso explica essas diferenças das taxas de juros internacionais com a do Brasil? Não. Eu creio que eu acho que foram criando-se ferramentas aí ao longo do tempo para justificar, né, a você encarecer o crédito. Ou seja, então quem tem o crédito, ele vai criando um mecanismo, como o poder é por quem tem dinheiro, e vão determinando as regras, a legislação. Então, se você olhar o artigo 192 da Constituição, dizia lá que você tem que limitar o juro a 12%. E durante muito tempo se tentou debater esse artigo da 192. Aliás, muita coisa da Constituição nunca se conseguiu disciplinar depois. A Constituinte lá fez o seu arcabouço e deixou para as leis complementares depois. Mas nesse quesito especial nunca se conseguiu avançar. Porque os legisladores lá imaginavam o seguinte, bom, uma taxa de 12% ao ano, o professor já falou bem aqui no primeiro bloco, eu estou tirando a capacidade do setor produtivo. Né? Ou seja, eu trouxe para dentro, eu trouxe aqui para dentro do meu ambiente um negócio que rende, assim, sem eu produzir, sem eu trabalhar, sem eu criar renda, sem eu criar mecanismo. Então, no Brasil, é possível, quando eles chamam de spread, o spread bancário, você vai arrumando mecanismos para justificar a alta taxa de juros. E vai criando provisão para devedores duvidosos, vocês vão tirando números do balanço para você justificar se aquilo ninguém pagar, eu não posso perder. Então, o capitalista não perde, ou seja, se olhar as regras são montadas para você não perder. Né? A não ser Bem pelo contrário, né? Para ganhar e ganhar muito. É um negócio assustador. Quem perde? É o consumidor, é a população. Então, se eu quero um crédito, se eu quero usar um cheque especial, se eu quero usar um financiamento, eu pago. Bom, é o empresário também, em última instância, né? Como é que os empresários, quer dizer, a elite industrial brasileira, a elite de serviços, não se revolta contra os bancos? O que elas pensam? Elas vão ser elas vão conseguir abrir um banco? É isso que elas imaginam? A gente fica pensando, né, se começar a olhar um pouco a história, o setor industrial teve papel importante, né, o PIB, vamos chamar o PIB industrial, tinha um papel importante, né, dentro desse arcabouço produtivo nosso brasileiro. E ele está perdendo cada vez mais, ou seja, os interlocutores hoje na sociedade, né, você citou exemplos recentes de bancos privados que dão a linha, que determinam, que indicam pessoas nos postos-chave, e eu fico olhando, cadê os industriais, cadê o setor que é um setor importante, que é quem gera emprego no país? Né? A gente está numa época que os nossos parentes começaram a ficar desempregados. Você começou a conhecer gente desempregada, você começa a conhecer pessoas que tinha uma ou duas pessoas que trabalhavam com ele, tirou uma, tirou duas, por quê? A atividade econômica diminuiu. Né? Então, os bancos públicos, né, voltar aqui um pouco, eu tenho hoje 10 bancos públicos. Eu tenho 5 bancos estaduais, que é o Banco Estado o Baneste do Espírito Santo, o Banese do Sergipe, o Banrisul do Rio Grande do Sul, o Banpará do Pará, o BRB de Brasília. E eu tenho 5 federais. Tenho o Banco Brasil, Caixa Econômica, BNDES, Banco do Nordeste e o Banco da Amazônia. Então,
Esses 5 bancos foram os que sobraram, né? Nos anos 90 nós tivemos praticamente a extinção dos bancos estaduais, que cumpriam, no estado de São Paulo, ainda tinha o Banespa, que era um excelente banco e virou pó, né? E aí você tinha, Tinha a inclusive, nossa a Caixa. a nossa Caixa estadual. que teve um fim menos melancólico do que o Banespa, porque incorporou o Banco do Brasil. Os demais bancos extinguiram, ou seja, saiu do sistema. No período da privatização. Da privatização, da concentração já. Da famosa O privataria. professor lembrou bem, em 1996 começou essa engenhoca. Então, na nossa avaliação, não tem justificativa você ter um custo de dinheiro tão alto. Por isso que quando o governo disse lá atrás, Caixa Econômica, senta aqui, por que dá para baixar aí? A Caixa foi lá, baixou, na sequência veio o Banco do Brasil, baixou, né? A quantidade poderia ter baixado mais na nossa avaliação, porque assim, vamos pensar nós aqui, vou pensar aqui como bancário da Caixa, né? Caixa é 100% do Estado, BNDES 100% do Estado. Eu não preciso entrar na roda do rentismo. Eu tenho que produzir, eu não posso dar prejuízo, porque a sociedade vai me cobrar, mas eu não preciso trabalhar na lógica de quanto mais eu render aqui, porque assim alguém paga, não tem almoço de graça. Não é? Ou seja, eu aumento a taxa de juros, beleza, quem paga? O tomador, o cliente. As pessoas que compram a televisão, as pessoas que tomam dinheiro emprestado, é você que paga. Né? Ah, mas a taxa de juros, quanto mais alta, resolver controlar a inflação aumentando a taxa de juros, né? Que é para você diminuir, olha só que ponto nós chegamos, que é você diminuir a capacidade das pessoas comprarem, porque se ela comprar, vai desarrumar o sistema produtivo e nós vamos ter inflação. Para frear a demanda, né? Para frear a demanda. Então, é um absurdo. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho assim, não tem justificativo para o sistema financeiro cobrar a taxa de juros que cobra usando os argumentos que usam. Então, e era importante que os setores produtivos, seja ele o agronegócio, ou a indústria, ou qualquer outro setor, precisa entrar nesse debate, porque esses setores também, né, sem falar na massa salarial, que agora com as reformas que foram aprovadas... Com as contra-reformas, eu acho. As contra-reformas, ou seja, a massa salarial que voltou a ter um papel importante na economia, no PIB brasileiro, chegou a quase 50%, vai perder agora. Por quê? Vai diminuir a nossa, né, vocês que estão aqui, não tem diminuição do salário. É o que foi aprovado agora, dias atrás. Né? Ou seja, volta a dizer que nós, que a grande massa consumidora, a grande massa que faz o país crescer, que toma empréstimo, que precisa do FIES, que precisa de escola, precisa de emprego, precisa de tudo isso, nós vamos ter a nossa capacidade diminuída pelas reformas aprovadas praticamente pelo setor empresarial. Né? Uma contra-reforma que só ouviu um lado. Então, eu acho que a desculpa utilizada até aqui, podíamos usar qualquer nome aqui, mas é uma farsa, ou seja, não tem justificativo, ou seja, os ativos estão aí, as pessoas estão aí, a produção estão aí. Então, é um mecanismo utilizado para você aumentar a sua rentabilidade cada vez mais em detrimento dos demais. Os salários serão menores quando houver emprego, né? Primeiro vai ser duro ter emprego, e quando houver emprego, os empregos já estão sendo precarizados há algum tempo, e com a terceirização generalizada, com essa reforma, com essa contra-reforma trabalhista, que a gente chama de deforma trabalhista, não há emprego, e o que haverá é emprego, trabalho em condição análoga da escravidão. Nós estamos chegando perto disso para muita gente no Brasil, né? Tira os privilegiados de sempre, e a maioria da população vai sofrer com isso. Queria também te ouvir, Ladislau, porque eu sei que você estudou nesse livro novo vários casos dessa dimensão, mas dá para justificar, e as justificativas dos bancos, sobretudo os bancos privados no Brasil, para sustentar juros estratosféricos como esses, são plausíveis sob algum ponto de vista? Não tem nenhuma, né? Uma das maiores picaretagens diz que a alta taxa Selic que se fazia era para proteger a população da inflação. Sempre tudo é feito para proteger a população. Na realidade, encher o bolso dos... Veja bem, a classe média ou a classe mais pobre, ela chega ao fim do mês e gastou o seu dinheiro. Quem é que faz aplicações financeiras? É gente lá de cima, certo? Para essa gente lá de cima, eu diria a mesma coisa que o rico diz para o pobre, vai trabalhar vagabundo, né? Entende? Sem meias palavras, porque o cara tá só no computador, está ganhando rios de dinheiro.
o pessoal Sem entender. produzir Né? nada, né? E até quem nunca estudou economia entender. Um bilionário, sabe o que é? Se eu sou bilionário, eu aplico $1 bilhão para render 5% ao ano, modesto 5% ao ano, eu estou ganhando por dia $137 mil. Entende? Isso é algo perto de R$450 mil por dia. Por dia. Por dia. É simpático, né? Enfim, certo? Digamos. Ou seja, toda essa gente para de fomentar a produção, deixa de ser aquele capitalista que a gente xingava porque está explorando seus trabalhadores, mas está produzindo o raio do sapato ou está construindo o raio de uma casa, tem coisas concretas para a economia. Você está mexendo em papéis, você não tem uma casa a mais, você não tem um par de sapato a mais na economia. Então, esse poder, digamos, né, financeiro desequilibra. Desequilibra no nível... É ficcional, né? Porque é dinheiro gerando dinheiro, especulação gerando especulação, não tem riqueza hoje real. Em dia, o PIB mundial, que você pega as últimas 4, 5 décadas, tá? Você tem um crescimento da ordem de 2,5%, certo? Isso que é de produção de bens e serviços, isso é a média, certo? Qual é a rentabilidade durante essas décadas dos papéis? Cerca de 7%, fonte americana, tá? Então, está rendendo muito mais você brincar com papéis, certo? O que se chama aplicações financeiras. Quando você vai no banco, certo? A gerente da conta te pergunta em que o senhor quer investir. Né? Eu digo para a moça querida, isso aqui não é investimento, é aplicação financeira. Tá? Eu posso fazer um monte de papéis de aplicações, não vai ter um par de sapato a mais no país. Então, vamos distinguir. Enquanto render mais aplicação financeira do que você investir na produção, o dinheiro vai correr para onde rende mais. Então, você gera um desequilíbrio estrutural. As propostas que estão na mesa, no nível internacional, é o seguinte: nós temos que gerar um imposto sobre capital improdutivo. Essas são as propostas progressistas para enfrentar esse problema? Essas propostas são de consenso mesmo no campo financeiro? Não sou de consenso dos bancos de maneira alguma. Tá bom. Então, no campo político... O conjunto, você pega os livros, Stiglitz, economista-chefe do Banco Mundial, você tem o Piketty, você tem toda essa gente que está vendo... Essa gente não é de esquerda, na realidade. Eles querem um capitalismo civilizado, porque esse capitalismo está parado, está travado pelo sistema financeiro. Então, a gente tem que... Se você coloca um imposto sobre capital parado, capital improdutivo, né, esse que está só nos papéis, são aplicações financeiras e não investimento, o dono desse capital vai ver que o capitalzinho dele está começando a diminuir, porque o imposto está comendo ele. Ele vai se interessar, deixa eu trabalhar um pouco, deixa eu fazer uma empresa assim, deixa eu fazer um investimento, deixa eu construir uma coisa, certo? Então, por isso, a reorientação do capital acumulado dos rentistas para servir à produção, para ser útil para a nação, para ser útil para as populações, isso é vital, né? Não é só trabalhar esse imposto. Por exemplo, foi aprovado agora por um grupo de países que representa 80% do PIB mundial. A partir do ano que vem, 2018, nós teremos uma lei chamada, um acordo chamado BEPS, Base Erosion and Profit Shifting. Quer dizer, os países as empresas vão começar, em particular os bancos, a pagar seus impostos onde estão efetivamente operando. O que acontece? Por exemplo, nós temos no Brasil uma economia, enfim, ordem de grandeza 6 trilhões de reais, certo? Nós temos em paraísos fiscais, capitais brasileiros, certo? Que não só não querem investir, fazem uma aplicação financeira, mas não gostam de pagar imposto, certo? Cerca de 520 bilhões de dólares, dados americanos. Tá? 520 bilhões de dólares dá mais ou menos 1,7 trilhão de reais, vai dar mais ou menos 28% do PIB. É gente que não só não usa esse dinheiro para investir, certo? Como sequer paga imposto porque está lá fora. E tira isso da capacidade do governo financiar políticas sociais e investimentos porque não paga os impostos. Eu vi na Paulista uma placa lá com desses classe média tradicional, digamos, evasão fiscal não é roubo, né? Só que o cara, classe média rica, ele gosta de ter um filho dele estudando de graça na USP. São outras pessoas que estão pagando, certo? Então, na realidade, veja que esse governo se felicitou, diz que conseguiu
repatriar 46 bilhões de reais. Dos 1.700 bilhões, né, 1,7 trilhão de reais que está lá fora. Quer dizer, esse grau de encalacramento, ele tem tudo a ver com a ilegalidade geral do sistema, certo? Com a ruptura do artigo 192, que garantia que 12% mais inflação, o que daria hoje um pouco uns 16%, é ilegal. Tudo isso foi tirado, formou-se um cartel de banco para impor esses juros e o judiciário quieto, entende? Enfim... O judiciário acovardado, já disseram, né? Olha, na realidade é institucional. Quer dizer, o sistema tem que ser reorganizado. Por isso que o título eu pus o capital produtivo, porque não se trata de atacar o lucro descendo da pessoa que contribui para o desenvolvimento. Certo? Se trata de atacar o que os americanos hoje chamam de parasitismo, né? Econômico. Jair, como enfrentar isso? E do ponto de vista sindical, né? Aí na presidência da federação, de uma empresa, de um banco público tão fundamental no país, quais são as pautas de luta, de enfrentamento, de resistência a esse tipo de situação geral que o país vive e bancária que o país vive? Na verdade, nós estamos numa situação que carece da gente muita conversa, muito diálogo, muito debate, porque nós temos que analisar isso dos diversos aspectos, do ponto de vista teórico, do ponto de vista prático, mas tá bom, amanhã a gente começa a trabalhar e aí o governo diz assim, olha, se os bancos públicos não tiver capital, não tem empréstimo, vai ter fechamento de carteira. Se não tiver capital para emprestar, né, porque você tem que segurar o capital real para você emprestar esse capital vem. Os governos precisam aportar recursos, ou seja, se ele quer uma ferramenta que estimule, ele tem que ir lá e aportar. Então, vou pegar aqui de novo a Caixa. A Caixa tem mais da metade do seu capital aportado em habitação. E a habitação não é uma coisa lucrativa, ela não é feita para dar lucro rentista, é uma coisa, é uma política de Estado. Né? Você empresta há 30 anos, 35, 25, que é o papel, inclusive, desses bancos. Então, eu não posso corrigir ela com a mesma régua, passar a mesma régua que eu passo no banco privado que vive de operações de curto prazo. Para nós, primeiro, nós temos que fazer essa articulação com os diversos setores sociais, né? Desde movimento de moradia, movimento produtivo, academia, né? Pegar pessoas como professor que ajuda a gente a levantar, fazer esses estudos brilhantes, articular com os nossos diversos setores, no movimento sindical principalmente, mas eu creio que talvez com a população, né? As pessoas que estão em casa, as pessoas que se movimentam, que precisam desses créditos, precisam ajudar a gente nesse debate da defesa desses bancos, das empresas públicas. Nós não podemos prescindir do papel dessas empresas ao longo da nossa história. Né? Quando eu vejo aí Casa da Moeda, que é a primeira, a estatal mais antiga nossa, vem lá de 1600, não sei quanto, você poder fazer moeda fora do Brasil, ou seja, nós estamos chegando a um ponto que a Casa da Moeda não vai produzir mais a moeda brasileira. Né? Então, significa para a população brasileira que nós vamos ter coisas piores. Então, nós estamos lá numa situação seguinte, estamos fazendo campanhas de defesa, de envolvimento, ajuda a produzir livros, ajuda a fazer debates, mas o principal é a gente conversar com os diversos setores, principalmente o setor produtivo, que precisa entrar nessa conversa. Eles não estão entrando. Né? Parece que todo mundo se acoitou, né? O sistema financeiro vai dando a linha. Cartas e os trabalhadores têm diversos ataques contra a gente, né? Terceirização, terceirização já era um problema, agora virou lei, né? Ataque de todos os lados, você enfraquece o papel dessas empresas, eles querem vender o sistema Eletrobras, ou seja, você fica 30, 40 anos financiando a usina, de repente você pode passar ela para o capital. Então, para nós, esse vai ser o debate. Como é que nós, juntamente com as centrais, com todos os segmentos que se preocupam com a cidadania brasileira, com o desenvolvimento brasileiro, com os diversos segmentos que geram renda, geram emprego, geram cidadania, faremos, né? E vamos estar todo mundo convocando e participando de alguma forma desse modelo, que é a ferramenta que a gente tem na mão. Nós não temos outra, né? Não podemos chegar lá e determinar. É a nossa mobilização, a mobilização da cidadania, a construção de um projeto de país diante
da absoluta destruição pela qual o Brasil está passando. Eu agradeço muitíssimo a presença do Jair, do Ladislau e também a tua presença que nos acompanhou até aqui. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento na internet. Forte abraço.